Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, né? Eu tô aqui para falar sobre o processo de escrita e publicação do meu livro. Pois é, meu livro foi publicado no dia 30 de maio agora, né? E eu quero explicar como foi esse processo, o que aconteceu, como é que eu consegui chegar nessa plataforma, como que eu soube dessa forma de se inscrever em livros, enfim, eu quero compartilhar com você isso. Então, desde já eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever e compartilhar aí com os teus amigos para que nós possamos crescer cada vez mais em gênero, número e grau. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que escrever não foi uma coisa que aconteceu na minha vida aleatoriamente, é algo que eu sempre sonho, não vou dizer que fosse um sonho, mas é algo que sempre fez parte da minha vida, né? Claro que depois, com o tempo, com a maturidade, eu comecei a sonhar sim em ser um escritor, porém não é simplesmente só um sonho, é algo que já nasceu comigo, porque desde quando eu aprendi a ler e escrever, eu não parei mais, sabe? Na escola eu sempre gostava de ler e escrever, as matérias que eram mais odiadas eram as que eu mais gostava, porque precisava de ler e escrever. E como que eu descobri a plataforma do KDP, nem da Amazon, para escritores novatos que não necessariamente precisa ter uma vasta carreira de escritor. Porque se você acha que é difícil começar uma carreira de cantor, que é difícil começar uma carreira de músico, instrumentista, é porque você ainda não conhece como é ser escritor. Porque, infelizmente, o escritor ele não é muito valorizado e, infelizmente, nem todo mundo gosta de leitura, né? E você acaba vendo consequências desta característica da humanidade no meio da sociedade, porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você, porém nem todos têm aquela disposição para a leitura. Porém eu sempre fui apaixonado por leitura e eu estava pesquisando ali alguns vídeos no YouTube sobre leitura, né, e acabei encontrando uma página, um perfil ali no YouTube, não uma página, mas um canal ali que é dedicado especialmente para leitura, sabe? Eu não me lembro ao certo como é que eu cheguei nessa página, só sei que eu me afeiçoei e comecei a assistir os vídeos, e lá ele estava explicando como escrever o seu primeiro livro digital, né? E eu algum tempo atrás eu tinha feito pesquisas de quanto que custaria para escrever um livro, no caso um livro físico, e o valor é meio alto, né? Então eu pensei, livro digital? Aí ele falava assim, sem gastar nada, e eu me interessei. E eu comecei a pesquisar e a estudar e assistir vídeos desse canal. E foi quando eu entrei no KDP, né? E ali eu encontrei mais outros dois canais que eu também comecei a gostar bastante. Inclusive eu vou deixar o link desses canais aqui na descrição, porque foram canais que me ajudaram bastante. Então eu comecei a procurar me informar mais sobre o assunto, e através do canal Café com Escritor eu encontrei uma plataforma na qual uma plataforma que você usa para poder escrever livros, e-books, dentre outras coisas que você gosta, chamado livros digitais. Então ali você escreve o seu livro e você salva e pode publicar onde você quiser. E eu encontrei essa plataforma e fiquei muito feliz com ela e comecei a escrever. Até então eu não sabia exatamente o que eu ia escrever. Então me veio na cabeça esse tema, procrastinação. E essa palavra, se eu não me engano, eu escutei ela numa série de TV, né? E eu comecei a meditar muito sobre ela, sabe? E eu falei, nossa, eu tenho que escrever sobre isso. Porém, eu também pensava, mas eu preciso primeiro viver isso, né? Eu não posso escrever sobre uma coisa na qual eu não superei, né? Uma coisa que eu vivo fazendo o tempo todo, porque eu já fui muito procrastinador, já adiei muitas coisas na minha vida. Então eu preciso viver para depois escrever. E eu falei, e a primeira atitude minha como libertação da procrastinação é publicar o meu livro. Por quê? Porque era um projeto que eu tinha há muitos anos, porém eu desanimava exatamente pelos preços absurdos, pelo tanto de burocracia que tinha para publicar um livro. E eu falei, eu vou publicar esse livro pela Amazon, vou publicar um livro digital e ele vai sair
no dia tal e eu vou publicar custe o que custar. E o que aconteceu? Eu me veio esse tema procrastinação na cabeça. Porém eu pensei, não, eu vou escolher um outro tema primeiro mais fácil, mais simples, né? Aí eu vou fazer primeiro o meu nome como escritor e depois eu entro nesse tema procrastinação. Então eu procurei vários outros temas para poder abordar, várias outras vertentes ali e tal. Só que eu rodeava e parava no mesmo lugar. E eu acreditava que era Deus que estava me direcionando para aquele tema e eu não podia fugir dele. Então eu comecei a escrever sobre esse tema. E eu queria escrever uma coisa simples, fácil e que as pessoas pudessem ler rápido, né? Porque por mais que as coisas andam bem rápidas hoje em dia, as coisas acontecem tão rápido, o ser humano ele não gosta de ficar parado muito no mesmo tema. Você vê que tudo hoje em dia mudou. Você vê que a teledramaturgia, a novela de hoje não é mais aquela novela de antigamente, onde as coisas aconteciam com mais lentidão. Hoje em dia tudo é mais ágil, tudo é mais rápido. Você vê os filmes, as séries, muita coisa mudou, não é mais a mesma coisa. Então eu falei, eu preciso escrever um livro onde as pessoas comecem a ler, ao mesmo tempo elas não querem parar, e ao mesmo tempo onde elas leem rápido e entendem rápido aquilo que está escrito e a mensagem que aquele livro está passando. Então eu escrevi um livro de 28 páginas. E o processo de escrita foi bem rápido. Eu escrevi o livro, inclusive, eu acho que eu escrevi esse livro bem rápido. Eu não demorei muito para escrever o livro, né? Na verdade, eu demorei mais para editar o livro do que para escrever. E a dica que eu tinha recebido lá do canal que estava ensinando como publicar o livro no KDP era que depois que você escrever o livro, você chamar uma pessoa conhecida sua, alguém que tenha familiaridade com gramática, para poder corrigir o seu livro, porque por mais que você seja uma pessoa muito inteligente, que entenda muito de gramática, os seus olhos eles acabam se tornando treinados. Então, às vezes, você que escreveu o seu próprio texto, você vai ler e às vezes vai ler aquele erro várias vezes e não vai perceber que está errado. Então, o conselho que eles me deram e eu segui à risca foi chamar alguém para corrigir o seu livro com você. E no meu caso, não foi só esse o motivo de eu ter chamado, né? Eu chamei também porque eu já saí da escola faz 17 anos. Às vezes você olha para mim e pensa, nossa, o Ronaldo é tão jovem. Pois é, mas tem 17 anos que eu saí da escola. Então, muita coisa mudou na gramática, muita coisa eu esqueci também. Então, para não correr o risco de eu escrever alguma coisa errada, de eu errar na colocação, de eu errar na pontuação, enfim, eu preferi escolher alguém para poder me ajudar na correção. No caso, eu escolhi o meu amigo Cleverson Silva, né, que ele me ajudou ali a corrigir todos os textos do começo até o final para que o livro fosse o mais perfeito possível. Então, tendo o livro já pronto, eu comecei a trabalhar no meu cadastro. E como é que eu cadastrei na KDP, da Amazon? Primeiro você entra pelo site, né, kdp.com.br. E você vai aparecer lá duas opções. Vai aparecer a opção entrar, caso você já tenha uma conta, você só entra e coloca lá sua senha e tem o acesso. Ou vai aparecer ou se você não tem conta, vai aparecer lá a opção cadastrar. Aí você vai lá, faz o seu cadastro e você vai preencher todos os formulários. E esses formulários são divididos em 3 etapas. A primeira etapa, onde você preenche com os dados mais básicos sobre você, como o país que você reside, seu nome, seu CEP, seu endereço, essas coisas básicas mesmo. Aí depois você salva e continua para a próxima etapa, que é a segunda etapa, no qual você já vai dar dados sobre o seu livro. É o nome do seu livro, vai ter palavras-chave para o seu livro. Quando as pessoas quiserem pesquisar sobre o seu livro, elas pesquisarem por uma palavra e caírem diretamente no seu livro. E também vai ter a opção de você colocar capa para o seu livro e você vai ter que colocar o seu livro lá, né? Então essa é a segunda etapa. E logo depois você vai para a terceira etapa, na qual você vai precificar o seu livro. Você vai colocar um preço no seu livro e também vai colocar ali a sua conta bancária, né? Você precisa colocar a sua conta bancária e você vai
E lembrando que tem que ser conta corrente, não pode ser conta poupança, né? E graças a Deus eu tinha criado uma conta corrente há algum tempo atrás, nunca tinha usado, mas, né, Deus sabe todas as coisas, ele sabia que um dia eu ia precisar dessa conta, porque senão seria mais um processo para abrir uma conta, né? Enfim, então você feito isso, você já, o KDP ele te dá ali 72 horas para poder analisar o seu e-book e aprovar e liberar. Você tem duas opções de lançamento, você pode lançá-lo imediatamente ou você pode lançá-lo em pré-venda, ou seja, você coloca ali para pré-venda, coloca a data que você quer lançar e o seu livro vai estar disponível durante todo aquele período e as pessoas vão poder comprar o seu livro e quando chegar a data de lançamento, o livro será enviado automaticamente a essas pessoas. Então foi bem simples. Eu, sabe, às vezes a gente está tão acostumado com aquela dificuldade que é, aquele tanto de burocracia que é, que quando uma coisa ela é simples, você se assusta, você fala, nossa, mas é só isso mesmo? Mas eu quero aqui destacar duas dificuldades que eu tive. Eu acho muito importante falar sobre essas dificuldades, porque muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, podem ter interesse em inscrever também, e eu acredito que essas informações vão ajudar de alguma forma. Então, duas dificuldades que eu tive, que se você assistir esse vídeo pode evitar que você tenha também, né? Você passa pelo que eu passei, foi a primeira na hora de colocar a capa e o livro na hora que você vai fazer o cadastro. Eu tentei de todas as formas possíveis, eu quebrei a cabeça e não estava conseguindo fazer isso, porque eu só tenho um celular. Né? E eu estava tentando e não conseguia colocar a capa no meu livro. Quando você clica na opção colocar capa, apareciam outras opções aleatórias e você clicava e não conseguia entrar lá na sua galeria para colocar a capa. Enfim, essa foi a minha primeira dificuldade. Aí de repente me veio uma ideia na cabeça de fazer isso pelo computador, né? E então, né, eu fui lá na papelaria, onde a dona da papelaria sempre faz uns trabalhos para mim, e eu fui até lá para ver se ela conseguia fazer isso pelo notebook dela, né? E ela conseguiu. Então eu descobri que não era eu que não estava conseguindo fazer, mas é que esse procedimento não se faz pelo celular, simplesmente só pelo computador, né? Então você que vai passar por isso, procure alguém que tenha um notebook, um computador, ou vá na lan house, que eles também podem te ajudar lá. Então eu quebrei muita cabeça e eu poderia ter, né? Esse processo poderia ter sido evitado, mas se eu não tivesse passado por isso, eu também não ia saber, né? E a segunda dificuldade que eu tive é na hora de cadastrar a conta bancária. Eu coloquei todos os dados da minha conta, coloquei tudo lá bonitinho, direitinho, e quando eu colocava para salvar, dava erro, né? E eu tentava de novo, eu fiquei mais de 15 dias tentando. Tanto é que eu só consegui colocar o meu livro para pré-venda já faltando 4 dias para o lançamento, né? Então, se eu soubesse antes, eu já teria evitado todo esse processo, mas eu não estava conseguindo colocar a minha conta bancária. Aí o que eu fiz? Eu vi lá que tinha opção e eu descobri onde é que estava o erro, porque lá tem a opção colocar o código do BIC. Quando você vai colocar a sua conta bancária, vai aparecer a opção colocar código do BIC. Só que lá sempre aparecia duas opções nessa área. Aparecia eu quero colocar código do BIC e a outra eu não quero colocar código do BIC. E como eu nem sabia o que era código do BIC, eu falei, não vou colocar código do BIC, já que é opcional, né? Tem muita coisa que é opcional que você não precisa colocar, então não vou colocar. E toda vez dava erro. Eu falei, mas e se eu colocar o código do BIC? Então eu comecei a pesquisar o que era código do BIC. Então eu descobri que código do BIC é um código que te permite fazer transações internacionais, ou seja, se alguém comprar o seu livro lá dos Estados Unidos, você precisar desse código para poder receber esse dinheiro. Então, como eu também não tinha intenção nenhuma de vender para fora do país, né? Já para mim já está muito satisfeito vendendo só no Brasil. Então lá, como estava lá opcional, eu achei que era opcional, só que depois eu pesquisando melhor, eu descobri lá que era obrigatório. Então eu comecei a pesquisar como descobrir o código do BIC do meu banco. E aconteceu que eu descobri lá. Você descobre de duas formas, você tem acesso ao código do BIC do seu banco. Primeiro, é por extrato de transações internacionais, né? Aí eu pensei, se eu já tivesse feito alguma transação internacional, eu já teria o código do BIC e não estaria procurando o código do BIC. E a segunda forma é pelo contrato de conta. Quando você abre a sua conta, tem um contrato. Então, nesse caso, eu abri minha conta pela internet, pelo celular, inclusive, e então eu
porque eu nem sabia onde é que estava esse contrato, talvez poderia estar ali no meio dos meus e-mails, eu procurei e não achei. Então qual foi a minha alternativa extrema? Ir lá no banco resolver isso pessoalmente, né? Você abre a sua conta pelo celular, mas você escolhe uma agência na qual você quer fazer parte. Então eu escolhi a agência da Presidente Vargas, que fica bem na entrada, o mais perto, né? Apesar de que ser muito longe esse banco, né? O Banco Itaú. Então eu fui e resolvi ir nesse banco, porque já faltavam 4 dias para o lançamento e eu ainda não tinha conseguido resolver isso. Então o que eu fiz? Eu fui lá no banco e eu descobri que se eu soubesse que era tão simples e tão fácil, eu já teria ido lá há muito tempo. Claro que a maior dificuldade foi sair de casa para ir no banco, porque o banco é lá na Presidente, lá no centro da cidade, né? Então o trajeto daqui até lá é muito cansativo. Porém, quando eu cheguei lá, não levou 10 minutos para me resolver esse problema. Foi rapidão, eles me ajudaram. Eu coloquei o código do BIC e apareceu lá: o seu livro está para análise. Ele leva até 72 horas para ser aprovado. E quando foi no mesmo dia, isso foi no dia 26 de maio, e quando meio-dia, né, isso foi 12 horas, e quando foi 18 horas do mesmo dia, apareceu um e-mail para mim dizendo que o meu livro já tinha sido liberado para pré-venda. Ou seja, eles falaram que tinha até 72 horas, mas em 6 horas meu livro já estava disponível. Então foi muito simples. Eu enfrentei apenas essas duas dificuldades para colocar a capa no livro, colocar o livro e para cadastrar minha conta bancária. Então agora que você está assistindo esse vídeo, você já sabe que precisa disso. Então eu fico feliz se esse livro vai ajudar você, porque eu conheço muitas pessoas que também, eu conheço pessoas, não muitas, né, não vou exagerar, eu conheço pessoas que também gostam de escrever e que talvez através dessa minha iniciativa, através disso ter dado certo para mim, elas se sintam motivadas a também escrever um livro, a também publicar um livro e ver que não é mais aquele bicho de 7 cabeças, não é mais aquela coisa impossível de acontecer como era alguns anos atrás. Hoje é muito fácil, é muito simples e é muito acessível a todas as pessoas. Então se você tem uma história para contar, então se você tem alguma coisa para escrever, então invista isso. E eu comecei a investir porque isso é uma coisa que sempre fez parte de mim, escrever e querer ajudar as pessoas. Então eu passei por um processo de libertação da procrastinação e eu quero que outras pessoas também passem por esse mesmo processo e atinjam grandes conquistas. Então mesmo que eu não conheça essas pessoas, eu quero que elas cresçam, eu quero que elas evoluem, porque não existe nada mais gratificante do que você fazer a diferença na vida de alguém, né? Então esse livro, Procrastinação, Pare de Parar Sua Vida. Até então, quando me veio esse tema na cabeça, eu tentei correr, tentei fugir, tentei escolher outra coisa, mas não teve jeito. Eu tive que escrever sobre esse assunto e hoje eu estou completamente apaixonado por esse livro. E você que ainda não comprou, já estou aqui fazendo o meu jabá, você que ainda não comprou, compre o seu livro, tanto pelo KDP, lá pela plataforma da Amazon. Você entra lá, você baixa o aplicativo da Amazon, pesquisa lá Ronaldo Jesus, que vai aparecer o meu livro. Se você pesquisar apenas procrastinação, talvez apareçam outras opções, mas se você pesquisar Ronaldo Jesus, vai aparecer o meu livro lá de cara, né? Ou você também pode comprar através de mim, pelo meu WhatsApp, que eu vou colocar aqui também na descrição desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então vou pedir de novo para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E eu vou ficando por aqui, até mais ver. Fui.